Eu nunca imaginei que uma única manhã de Natal pudesse mudar para sempre a forma como eu vejo a minha própria mãe. Mas naquele dia, no instante em que eu a vi distribuindo presentes para todas as crianças da sala, menos para minha filhinha, algo dentro de mim rachou tão alto que, até hoje, meses depois, eu ainda consigo sentir o eco. E a verdade que descobri depois, o motivo real por que ela pulou a minha filha, foi muito mais sombria, muito mais fria do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Antes de começar, quero agradecer por você estar aqui comigo. Que a sua casa esteja sempre cheia de calor, carinho e bênçãos. Se você gosta de histórias reais que mexem com o coração como a minha, eu te convido com todo carinho a se inscrever. O seu apoio significa mais do que vocês imaginam. Meu nome é Elinora Brandt, tenho 39 anos. Moro numa cidadezinha tranquila na costa da Suécia, onde os invernos são longos, silenciosos e carregados de lembranças. Sempre fui aquela pessoa que acreditava na família, que acreditava que o sangue era um fio que nos mantinha unidos, não importava o quanto a vida puxasse. Mas essa crença, ela se estilhaçou neste último Natal, na manhã em que tudo mudou. Deixa eu te levar de volta para aquele dia. A neve lá fora caía devagar, como pequenas penas descendo do céu. A casa cheirava a biscoitos de canela e galhos de pinheiro. Minha mãe, Ingrid, tinha um orgulho enorme de enfeitar cada cantinho. Ela sempre achou que o Natal era o palco dela, o momento de brilhar, de mostrar para o mundo que era a mãe perfeita, a avó perfeita. Durante anos, eu ignorei as pequenas rachaduras, os comentários, os olhares frios que ela me dava com frequência. Eu me convencia de que ela só demonstrava amor de um jeito diferente. Que algumas pessoas eram feitas de inverno, não de primavera. Mas eu nunca imaginei que ela estenderia esse inverno para minha filha. Minha menininha, Freya, ela tem 7 anos, é doce, tímida, daquele tipo de criança que sussurra para os passarinhos e guarda os lápis de cor em perfeita ordem de cores. Ela passou a semana inteira fazendo um cartãozinho para a avó. Escreveu Mormor, eu te amo com letrinhas cuidadosas e desenhou um coração torto do lado. Estava tão animada para entregar. Naquela manhã, a sala estava lotada de crianças, os filhos da minha irmã, os filhos dos primos, até o netinho da vizinha. Todo mundo reunido em volta da árvore grande, brilhando com luzes amarelas quentinhas. Minha mãe entrou segurando um saco vermelho enorme, abarrotado de presentes embrulhados. As crianças bateram palma, deram gritinhos, e ela sorria como uma rainha distribuindo tesouros no seu pequeno reino. Ela foi chamando nome por nome, pro Oliver, pra Mira, pro Samuel, pra Lea, pro Niklas. Todos os nomes, menos o da Freya. Eu me lembro de ver o rostinho da minha filha esmorecendo aos poucos, da empolgação virando confusão. As mãozinhas dela apertaram o cartãozinho que tinha feito. Ela olhou para mim, com aqueles olhinhos perguntando coisas que ela nem sabia como dizer. Perguntas que eu ainda não sabia como responder. Minha mãe continuou, sorrindo orgulhosa, entregando caixas e sacolas para todo mundo. E quando a sala finalmente ficou quieta, quando o último presente já tinha sido pego, ela simplesmente disse: "Pronto, crianças. Feliz Natal." Nem olhou na direção da minha filha. Era como se a Freya não existisse, como se ela fosse invisível na casa da própria avó. Senti o calor subindo pelo meu pescoço, aquele calor que vem antes das lágrimas ou da raiva. Minha irmã me deu um olhar desconfortável, como que entende, mas não tem coragem de se meter. Minha mãe não percebeu nada, ou talvez tenha percebido tudo e simplesmente não se importou. A Freya puxou minha manga e sussurrou: "Mamá, eu fiz alguma coisa errada?" Engoli em seco, doeu. Falei que não, claro que não, que ela era perfeita, que talvez a vovó só tivesse esquecido o presente em algum lugar. Mas no meu coração uma tempestade se formava, fria e violenta. Poucos minutos depois, a Freya foi devagar até a minha mãe e estendeu o cartãozinho feito à mão. A vozinha dela era tão baixa que mal dava para ouvir: "Mormor, eu fiz isso para você." Minha mãe olhou pro cartão, olhou para Freya, e com um sorriso duro, estranho, disse: "Obrigada, querida", antes de colocar o cartão em cima da mesa, uma mesa já cheia de papéis de presente rasgados e fitas jogadas fora.
Nem abriu. Os ombros da freia caíram. Ela voltou para mim e enterrou o rosto no meu suéter. Eu a abracei forte, sentindo o corpinho dela tremendo do jeito que nenhuma criança de 7 anos deveria tremer numa manhã de Natal. Eu sabia que não podia deixar passar. Desta vez não. Não quando a ferida não era minha, era da minha filha. Mais tarde, quando as crianças estavam brincando e os adultos arrumando a mesa pro jantar, eu puxei minha mãe pro canto. A cozinha estava silenciosa, só se ouvia o riso distante das crianças. Perguntei baixinho, com cuidado no começo, porque ela não tinha dado presente para Freia. Os olhos dela ficaram afiados, como quando eu era pequena e fazia perguntas que ela não gostava. Não começa com isso, Elinora, disse ela. É Natal. Por isso mesmo que eu tô perguntando, respondi. Por que todas as crianças ganharam algo, menos a minha? Por um instante, ela pareceu irritada, como se a dor da minha filha fosse um incômodo para ela. Depois deu um suspiro pesado, como se carregasse um peso que só ela entendia. Você não vai gostar da resposta, falou. Meu coração batia forte, mas não de medo, de raiva. Eu quero ouvir mesmo assim. Ela me olhou nos olhos, a voz fria o suficiente para congelar o ar, porque algumas crianças trazem alegria. E algumas crianças trazem complicações. Parecia que alguém tinha me dado um tapa. Fiquei olhando para ela, atonita. Ela tem 7 anos, sussurrei. Que complicação uma criança como ela pode trazer? Minha mãe não respondeu. Simplesmente virou as costas e foi embora, me deixando ali, agarrando a borda do balcão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Mas eu não tinha terminado. Nem de longe. Porque o jeito que ela falou, aquela hesitação estranha na voz, aquela crueldade calculada, me disse uma coisa com toda clareza. Ela sabia de alguma coisa. Alguma coisa que tinha escondido. Alguma coisa sobre a minha filha. E eu ia descobrir, não importava o preço. Fiquei parada naquela cozinha gelada por muito tempo depois que minha mãe saiu, agarrando a borda do balcão, tentando acalmar a tempestade que crescia dentro de mim. As palavras dela não paravam de ecoar, escuras e venenosas. Algumas crianças trazem complicações. Não parecia um simples insulto ou um instante de irritação. Parecia intencional, calculado, como se ela tivesse esperado meses, talvez anos, para dizer aquilo. Algo no tom dela deixou um gosto amargo na minha boca, um aviso de que o que estava por trás daquelas palavras ia doer muito mais do que a manhã de Natal que ela acabará de arruinar. Voltei para a sala de estar, onde as crianças estavam reunidas. Freia estava sentada quietinha perto da árvore, desenhando formas no tapete com o dedo, o cartão feito à mão que ela dera para minha mãe ainda fechado em cima da mesa bagunçada. Senti um aperto no peito. Minha filha não era barulhenta nem exigente como algumas das outras crianças. Ela nunca forçava para ser o centro das atenções. Era delicada de um jeito que às vezes me assustava, delicada num mundo que nem sempre é gentil. Minha irmã, Karin, estava no sofá, tomando um glog quentinho. Ela percebeu a preocupação estampada no meu rosto e se inclinou para mais perto. Você está bem? Sussurrou. Hesitei. Por um instante, pensei em contar tudo, o comentário estranho da minha mãe, o olhar gelado nos olhos dela. Mas algo me segurou. Talvez medo. Talvez orgulho. Talvez saber que minha irmã, de algum jeito, sempre acabava do lado da minha mãe, mesmo quando não concordava totalmente. Então só disse, acho que tem algo errado. Karin franziu a testa, acompanhando meu olhar até Freia. Ela parece triste. Ela está, respondi baixinho. E não merecia nada disso. Karin abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, minha mãe chamou todo mundo para a mesa do jantar de Natal. A voz dela estava alegre, luminosa, como se minutos antes não tivesse ferido o coração de uma criança. Como se não tivesse acabado de quebrar algo frágil entre nós. Todos fomos para a sala de jantar. Uma grande mesa de carvalho no centro, iluminada por velas brancas altas.
A comida estava disposta lindamente: almôndegas, salmão, molho escuro, batatas, salada de beterraba. Deveria ser uma visão quente, acolhedora. Em vez disso, o ar parecia apertado, sufocante, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Freya sentou-se ao meu lado, os ombros um pouco curvados. Minha mãe se acomodou na cabeceira, olhando tudo com orgulho de uma rainha inspecionando seu banquete. Por um segundo, os olhos dela pousaram em Freya, frios, distantes, indecifráveis, e logo desviaram. Aquele único olhar me disse mais do que qualquer discussão poderia. O jantar começou com conversas educadas, risadas forçadas e o tilintar dos talheres. Mas eu mal conseguia engolir alguns bocados. Minha cabeça girava sempre a mesma pergunta: o que minha mãe quis dizer com aquilo? O que ela sabe? O que poderia fazer com que ela tratasse a própria neta com uma frieza tão calculada? Em certo momento, Freya sussurrou: Mamãe, posso ir para a sala? Claro, respondi baixinho. Leva teu livro. O garfo da minha mãe parou no ar. Ela vai sair da mesa? Perguntou, como se estivesse ofendida. Ela tem 7 anos, retruquei. Pode ler enquanto a gente termina o jantar. Minha mãe apertou os lábios, mas não disse nada. Mesmo assim, os olhos dela seguiram Freya até a outra sala com um olhar que eu não conseguia decifrar, algo entre desaprovação e algo mais sombrio. Algo parecido com ressentimento. Me desculpei alguns minutos depois, dizendo que ia ver como Freya estava. Na verdade, precisava de um instante longe da minha mãe antes que a tempestade dentro de mim ficasse alta demais para conter. Freya estava encolhida no tapete, lendo seu livro de histórias favorito, aquele velho. Parecia tão pequena. Tão quieta. Quando ergueu os olhos para mim, vi algo frágil tremendo neles, algo que uma avó jamais deveria ser a pessoa a quebrar. Mamãe, a vovó, não gosta de mim? Perguntou, a voz tremendo levemente. A pergunta me atravessou como um soco. Me ajoelhei ao lado dela e a puxei para os meus braços. Não, meu amor, disse. Você não fez nada de errado. Às vezes os adultos falham de jeitos que as crianças não deveriam precisar entender. Ela encostou a cabeça em mim. Eu só queria que ela abrisse o meu cartão. Essas palavras quase me partiram ao meio. Beijei seu cabelo, sussurrando palavras de conforto que eu mesma não acreditava totalmente. Meu coração doía não só de tristeza, mas de algo mais afiado, determinação. Eu ainda não sabia o que minha mãe escondia, mas sabia de uma coisa com certeza: eu ia descobrir. Conforme a noite avançava, a tensão dentro da casa só aumentava. Em certo momento, enquanto passava pelo corredor, ouvi Karen confrontando minha mãe baixinho na cozinha. Mamãe, a Elinora está chateada. Você sabe o motivo. Minha mãe respondeu com um suspiro irritado. Não quero falar sobre isso. Você magoou a Freya, disse Karen, o tom surpreendentemente firme. Houve uma pausa. Longa. Pesada. Então minha mãe sussurrou algo tão baixo que mal consegui ouvir. Ela me lembra coisas que é melhor esquecer. Eu congelei. Meu coração batia dolorosamente nos ouvidos. Que coisas? Que memórias? Por que uma criança, a minha criança, faria ela querer apagar algo? Me aproximei mais, tentando não fazer barulho. Karen baixou ainda mais a voz. Mamãe, você não pode continuar fazendo isso. Não estou fazendo nada, minha mãe retrucou. Aquela criança é simplesmente complicada. Complicada? Freya? A alma mais doce que eu conhecia? Não fazia sentido. Karen respondeu, você sabe que não é verdade. A voz da minha mãe caiu num sussurro outra vez, carregada de algo emocional, medo, culpa ou raiva, eu não sabia dizer. Existem motivos, Karen. Motivos que você não entende. Um arrepio desceu pela minha espinha. Motivos? Que motivos? Que história era essa? E por que eu, filha dela, não sabia de nada? Antes que pudesse ouvir mais,
uma porta rangeu em algum lugar perto, e a conversa terminou de repente. Recuei para a sombra do corredor, o coração disparado. Algo estava muito errado. Algo que minha mãe havia enterrado. Algo que ela não queria que ninguém desenterrasse. Mas agora não era mais só sobre mim. Era sobre a minha filha. E eu não ia deixar ninguém, nem mesmo a minha própria mãe, lançar sombras sobre a vida dela. Mais tarde aquela noite, quando os convidados começaram a ir embora e a casa foi ficando mais silenciosa, minha mãe veio até mim com uma polidez rígida. Vocês ficam para dormir, né? As estradas estão geladas. Olhei para ela, olhei de verdade, e vi algo passar rápido pelos olhos dela. Preocupação? Arrependimento? Ou medo de segredos rastejando para a superfície? Vamos ficar, respondi com calma. Mas amanhã de manhã, você e eu vamos conversar. O maxilar dela se apertou. Não tem nada para discutir. Tem sim, retruquei. E você sabe. Ela não respondeu. Apenas virou as costas e saiu, o corpo tenso, os passos rápidos, quase nervosos. E naquele instante, eu soube com absoluta certeza. Qualquer verdade que ela estivesse escondendo. Era algo que ela nunca quis que eu descobrisse. Mas eu estava mais perto do que ela imaginava. Naquela noite, a casa parecia diferente. Silenciosa demais. Tensa demais. Cada tábua do chão rangia como se carregasse memórias que nunca me foram contadas. Freya adormeceu rápido, sua mãozinha agarrada aos meus dedos. Fiquei olhando para ela por um tempo longo, o subir e descer suave do seu peito me lembrando porque eu precisava de respostas, porque eu não podia sair daquela casa sem a verdade. Quando o relógio marcou pouco depois da meia-noite, ouvi um movimento lá embaixo. Suave, quase hesitante. Tirei minha mão com cuidado da dela, ajeitei o cobertor sobre o seu corpinho e saí para o corredor escuro. Um brilho fraco vinha da sala de estar, onde apenas as luzes da árvore de Natal piscavam. Ao chegar ao pé da escada, vi minha mãe sentada sozinha no sofá, as costas um pouco curvadas, as mãos apertadas com força no colo. Era raro vê-la assim, pequena, insegura, vulnerável. Talvez aquela fosse minha única chance. Entrei em silêncio e me sentei na poltrona em frente. Ela não ergueu o olhar, mas vi sua mandíbula travar, como se já soubesse o motivo da minha presença. Mama, comecei baixinho, a gente precisa conversar sobre hoje. Ela inspirou fundo, quase com dor. Elinora, está tarde. Não é o momento. Temos que falar agora, interrompi. Você machucou a Freya. E eu preciso entender por quê. Os olhos da minha mãe brilharam com algo pesado, medo, tristeza, talvez os dois. Por um longo instante, ela ficou calada. As sombras das luzes da árvore dançavam suavemente em seu rosto, fazendo-a parecer mais velha do que eu jamais tinha visto. Finalmente, ela falou. Ela se parece, tanto com ele. Franzi a testa. Com quem? Com o seu pai. As palavras me acertaram de um jeito estranho. Mas a Freya nem se parece com ele. Não falo da aparência, sussurrou. Falo da alma. Da suavidade. Do jeito que ela sorri, do jeito que pede desculpa por coisas que não são culpa dela. O silêncio. A delicadeza. É ele. Todo ele. E eu não, a voz dela falhou, e pela primeira vez em anos, vi lágrimas se formando nos olhos da minha mãe. Eu não consigo passar por isso de novo. Fiquei parada, atonita. Mama, você nunca fala dele. Quase nem diz o nome dele. Tem um motivo, disse ela, quase tremendo. Seu pai foi o homem mais bondoso que já conheci. A alma mais gentil. E o mundo se aproveitou dele. Uma vez após a outra. Ele confiava fácil demais. Perdoava rápido demais. As pessoas o feriram, o usaram, passaram por cima dele, e ele nunca aprendeu a se proteger. Sempre dizia que a bondade consertaria tudo. Mas não consertou. Isso o destruiu.
Engoli em seco, o peito apertado. Ela nunca tinha falado dele assim. Nem uma vez em 39 anos. No inverno, continuou, ele emprestou dinheiro para um amigo que nunca devolveu. No mesmo ano, o sócio dele o traiu. Quase perdemos a casa. E ele, ainda acreditava que todo mundo tinha boas intenções. A voz dela virou um sussurro dolorido. Morreu com o coração cheio de esperança, mas a vida cheia de feridas. Senti o ar prender na garganta. Mas o que isso tem a ver com a Freia? Minha mãe me olhou então, me olhou de verdade. Os olhos vermelhos, cansados, apavorados. Porque eu vejo a mesma suavidade nela. E eu tenho pavor, um pavor mortal, que o mundo a quebre do mesmo jeito que quebrou ele. Que ela cresça gentil, confiando, meiga, e que as pessoas a esmaguem sem piedade. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E eu não sei como protegê-la. Não sei como amar essa suavidade toda sem ter medo da dor que pode vir depois. Meu coração se partiu, não de raiva, mas de compreensão. Uma compreensão profunda, dolorosa. Mama, falei baixinho, a gente não pode castigar uma criança por ser boa. Não pode se afastar dela porque tem medo de perder alguém outra vez. Eu sei, sussurrou. Mas hoje, eu travei. Não devia ter feito aquilo. Nem sei por que fiz. Quando olhei para ela, só consegui ver o medo da história se repetir. Respirei fundo, tremendo. A Freia precisa de amor, não de distância. Precisa da avó, não de um fantasma do seu passado. Você está machucando ela, e está se machucando. O rosto da minha mãe desmoronou, como se todos os anos que ela carregava de repente ficassem pesados demais. E então, inesperadamente, ela começou a chorar, soluços quietos, partidos, de quem carregou o luto por tempo demais, sozinha. Levantei do meu lugar e abracei ela. Pela primeira vez em anos, ela não resistiu. Se encostou em mim como uma mulher que finalmente largava um peso que guardou enterrado por décadas. Me desculpa, chorou. Me desculpa, Elinora. Eu nunca quis machucar ela. Só, não sabia como encarar as lembranças. Segurei ela até os tremores nos ombros diminuírem. Quando finalmente se afastou, enxugou os olhos e sussurrou: posso consertar isso com ela? Pode, respondi com carinho. Começa amanhã. Na manhã seguinte, quando Freia acordou, minha mãe já estava esperando na sala, ao lado da árvore de Natal. As mãos tremiam enquanto segurava uma caixinha embrulhada, algo que devia ter preparado durante a madrugada. Freia se aproximou devagar, insegura. Minha mãe se ajoelhou e disse suavemente: Eu te devo um pedido de desculpas, meu amor. Devia ter te dado isso ontem. Eu errei. A voz falhou, mas ela continuou: Você é uma bênção. E eu sou muito grata por você. Os olhos da Freia brilharam com uma esperança que eu não via desde a noite anterior. Abriu o presente, um colarzinho de prata com um floco de neve gravado. A joia de infância da própria minha mãe. Freia se jogou nos braços da avó, e algo quente se acomodou no meu peito. Uma ferida foi costurada. Uma verdade foi dita. Um fio da família, antes desfiado, voltou a se amarrar. Quando estávamos nos preparando para ir embora naquela tarde, minha mãe me abraçou forte. Vou fazer melhor, sussurrou. Eu sei, respondi. A gente sempre aprende. Quando olhei para trás, para a casa, antes de entrar no carro, senti algo que não sentia há muito tempo: paz. O passado não tinha mudado, mas o futuro, finalmente tinha uma chance. Obrigada por escutar minha história. Se ela tocou seu coração, eu ficaria imensamente grata se você se inscrevesse no canal para mais jornadas emocionantes como essa. O seu apoio significa o mundo para mim.